Estamos começando mais um programa MFC Entrevista. Agora já estamos no ano de 2021. Poxa vida, o tempo passa rápido, mas estamos aqui. Hoje o nosso convidado é Luciano Formentin, que é vereador, agora presidente da Câmara de Morro da Fumaça e pertence ao partido PSL de Morro da Fumaça. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Luciano. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os internautas, todas as pessoas que nos vejam de casa. É a segunda vez aqui presente, agradeço o convite novamente. Como a gente vinha conversando, agora é mais tranquilo, né? Menos ansioso do que a primeira vez. Luciano, como de praxe, eu acho que é importante a gente repetir mais uma vez, para quem não assistiu a outra entrevista, fala um pouquinho da tua vida. Quem é Luciano Formentin? Beto, sou natural de Criciúma, bairro Renascer, tenho 5 irmãos, sou formado em psicologia pela Unesc. Atualmente eu atuo no Hospital São Roque, na ala psiquiátrica e na clínica médica. Estou morando em Morro da Fumaça, já vai fazer 7 anos. Sou casado com Dianda Frasson, aproveitando, mandando um beijo para ela. Vamos ser pais, né? Descobrimos agora que está grávida. Então, né, essa minha ligação com o Morro da Fumaça aí já vai se estender para os 7 anos já aqui em Morro da Fumaça. E lá em Criciúma, talvez tu conheça, os ouvintes conheçam, né? Sou natural do bairro Renascer, que é um bairro mais carente. Eu até falei um pouquinho sobre o bairro na primeira vez que eu estive aqui. Luciano, aqui em Morro da Fumaça te adaptasse bem, até porque a comunidade já te reconheceu como um ser político, né? Inclusive com uma boa votação que conseguiu chegar à eleição. Né? Aproveitando, agradecer aos 406 votos que obtive no último pleito. Muitas pessoas ficaram, né? Como que ele conseguiu fazer tudo isso de voto, morando tão pouco tempo em Morro da Fumaça? Mas eu sempre falo, até nas visitas que eu fiz durante a campanha, que Morro da Fumaça me acolheu muito bem. É uma cidade muito acolhedora. Então, desde o início, as pessoas me acolheram. Iniciei no pelotão fumacense, comecei a sair muito, né, com o pelotão fumacense, nas viagens com o Tigre, aí para o Rio Grande do Sul, pelo estado todo. Então, eu sempre falo isso para os meus amigos, para os meus familiares, que Morro da Fumaça é uma das cidades mais acolhedoras que tem aqui no sul de Santa Catarina. Até porque na avaliação da última entrevista, ainda quando tu era candidato, foi uma das entrevistas mais bem acessadas, né, aqui na TV Sul. Então isso já dava assim, uma notoriedade, né, na pessoa do Luciano Formentin. Luciano, caminhada difícil, mas valeu a pena, né? Com certeza. Na verdade, a minha candidatura em si foi aos 45, né? Então não havia me programado, até porque tinha aquele medo, né? Morando tão pouco tempo em Morro da Fumaça, mas algumas pessoas, né, alguns amigos deputados me convidaram, amadureci a ideia com a minha família, com alguns amigos realmente que eu sabia que iriam me apoiar. E foi uma eleição tranquila. Eu até fui no Richard, né, um abraço pro Richard da rádio, aqui da Fumaça, que eu tenho um amigo meu que falou assim: Luciano, vamos trabalhar quietinho, que quando eles abrirem as urnas, eles não vão nem ver de onde veio. Até porque apenas o meu carro foi plotado durante a campanha, então não tinha adesivo meu pela cidade. Talvez o pessoal, mas como assim? Como é que ele conseguiu? Então, na verdade, isso foi a própria coordenação de campanha que preferiu assim, não chamar atenção, vamos trabalhar com humildade, quietinho, que a gente tinha certeza que ia dar certo. Uhum. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o Luciano Formentin, vereador do PSL, primeiro mandato, mas já assumiu uma posição importante aqui, já na primeira conversa, na primeira negociação, acabou se tornando presidente da Câmara, que vai administrar a Câmara como presidente por um ano, nesse ano de 2021. Como é que foi isso, Luciano? Aproveitando, mandar um abraço aí para os meus colegas vereadores da mesa diretora que estão nos assistindo. Beto, eu fui eleito por uma coligação,
né? As pessoas estranharam um pouco, mas como que para a presidência você foi, as pessoas da outra coligação votaram em ti? Durante a campanha, acho que eu fiz o meu papel, né, trabalhei tanto para mim quanto para a majoritária, pedindo voto para o Dr. Juninho, né, fiz o máximo que eu pude. Depois, né, de eleito, era normal a gente manter algumas conversas com a nossa coligação, né? Seria o curso natural das coisas, né? Ficar a presidência entre a coligação. E assim a gente teve algumas reuniões, né? Conversamos, se reunimos umas 3 ou 4 vezes. E lá atrás o que tinha conversas, como seria a composição da mesa diretora para os 4 anos. Eles queriam o Félix no primeiro. O segundo ano eles tanto me prometeram como prometeram para a Georgia. O terceiro ano daí ficaria entre eu e a Georgia, né? E o quarto entre a Silvana e o Laênio. Porém chegava nas reuniões, nada estava acertado, o Beto. Então, né, a gente conversava e nada era acertado. Então, chegou o momento que começou algumas pressões, né, pressões políticas. Inclusive, a gente teve, em uma das reuniões, teve alguns integrantes da coligação na reunião. E começou uma pressão política que talvez seja normal para algumas pessoas no município, mas eu não aceitei. Até porque, desde o início, eu sempre falei que jamais colocaria partido político, coligação à frente dos meus princípios. A decisão quem tomaria sempre seria eu. Claro, sempre conversando com os apoiadores, mas a decisão final é minha. E não gostei dessa pressão, né, até em alguns momentos do meu próprio serviço, foi desgastando, chegava nas reuniões, foi desgastando, e pesou também a questão, né, de talvez ter sido o Félix no primeiro ano, porque eu até então para mim estava tranquilo, né? Ficaria o Félix no primeiro, eu particularmente no segundo, a Georgia. Só que após algumas consultas fui realmente vendo que eu não estava de acordo com a forma como foi conduzido a Câmara no último ano, até pelos gastos que o Observatório acabou postando essa semana. Então eu não concordei com aquilo e falei que preferia votar em outra pessoa. Porém, né, não deu certo com a coligação. No dia 30 de dezembro, quando a gente fez o ensaio para a posse, pós-ensaio, conversei com a coligação, sentei com eles, expliquei meus motivos, falei para eles que a partir daquele momento não que eles não teriam meu voto para projetos, mas que em relação à Câmara, a eleição da mesa diretora da Câmara, eles não teriam meu voto. Estava, né, saindo, que eles poderiam montar a chapa, poderiam decidir se era o Félix ou o Jorge no primeiro, no segundo, enfim. E assim foi feito. Saí da reunião e após a reunião conversei com o pessoal do PP, né, com o prefeito no Icoral, enfim, onde saiu, né, surgiu a oportunidade de eu ser candidato, né, com o apoio deles, e no dia 1º obtive os 5 votos necessários. As pessoas falam muito, não muitas, algumas pessoas, até porque eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né, fiz a melhor escolha possível. Se a eleição fosse hoje novamente, eu tomaria a mesma atitude, eu votaria conforme os meus princípios. Não aceito essa pressão, não aceito essa velha política. Acredito que esse último pleito mostrou que o povo fumacense, eles querem renovação. Então, vamos renovar, desde da Câmara até, né, até o final. E isso. O celular está falando popular. Verdade. E a população merece isso, né? E tanto é que dos 9 eleitos, apenas um conseguiu a reeleição, que é o Félix, da qual se conseguiu é porque mereceu, né? Mas não ia ser conivente com isso tudo, né? Com essa pressão. E o pessoal do PP, né? Assim, conversou, não conhecia muito bem, mas ótimas pessoas que hoje fazem parte da mesa diretora.
são pessoas que pensam igual eu, que pensam por Morro da Fumaça, e assim eu acredito que a gente vai fazer até o final do mandato. Como é que ficou composta a Câmara de Vereadores, a mesa diretora agora? Ficou eu, o presidente, Simone, vice, o Robinho, o secretário, e o Ricardo, o segundo secretário. Uhum. Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o presidente da Câmara de Morro da Fumaça, de vereador de Morro da Fumaça, Luciano Formentin, que é do PSL. Luciano, com sinceridade, me surpreendeu o PSL. Eu achava, devido a alguns nomes que tinha nomes bons, igual o teu, tinha o da Mari, tinha, claro, todos nomes bons, mas uns mais fortes, outros nem tanto. Eu não acreditava na eleição de um vereador e tivesse uma votação fantástica. Na verdade, nós fomos em 5 candidatos, né? E nos outros partidos tudo ia acima de 10 candidatos, tanto é que em 5 a gente conseguiu colocar um vereador, e o PL, que tinha acho que 11 ou 12, não conseguiu. Aproveitando, queria, né, mandar um abraço pro pessoal do PSL, as pessoas que disputaram o pleito, até porque se eu conseguir chegar, né, no final vencedor, foi porque também eles conseguiram os votos, né, Beto? É uma soma de votos, então, né, meu agradecimento. Nos próximos dias, semanas, vou procurar o pessoal, vou sentar, vamos conversar. Acredito que a gente tem que amadurecer e trabalhar a partir de agora em harmonia, trabalhar junto por Morro da Fumaça. E o PSL, desde o início a gente acreditava que iríamos colocar um, né? Até porque pelos nomes, né, o Sérgio, a Mari aqui no bairro, o Lucas na Estação Cocal, né, são pessoas boas, pessoas que realmente fizeram por merecer, né, nomes limpos, isso importa, né, é muito importante. E no final a gente conseguiu aí chegar a quase 1000 votos pelo partido, né? Pelo partido, onde a gente conseguiu me eleger. Como a gente tinha combinado de hoje jogar um pouco de conversa fora, não entrar muito nos trâmites burocráticos da Câmara. Mas é bom, é bom. É bom, né? Mas vamos falar de perspectiva para esse 2021. Como é que está? O que pensa, o que está pensando? Qual vai ser a estratégia que tu vai tomar durante esse ano como presidente da Câmara? Porque não é um cargo comum, né? Não. É um cargo com muita responsabilidade, né? Juntamente com a nossa mesa diretora, a gente está avaliando. Uma das principais estratégias agora nesse início vai ser o corte de gastos, né? Até porque, como mencionei anteriormente, né, a última gestão usou um pouco mais aí com publicidade, né, enfim, outros gastos, e a nossa política vai ser diferente. Eu sempre falo, Beto, que, né, além de representantes do povo, a gente tem que ter zelo pelo dinheiro público. E isso a gente vai fazer muito nessa gestão. A gente vai ter zelo pelo dinheiro público. Porque é o teu dinheiro, é o dinheiro dele, é o meu dinheiro, é o dinheiro de todos que estão ali. Então a gente tem que ser melhor gerenciado isso, né? E a população tem que saber o que está acontecendo na Câmara. Então a transparência vai ser... tu me perguntou, né, o que a gente vai fazer nesse... A transparência, acredito que a gente vai iniciar aí em fevereiro, já conversando com o povo, mostrando os gastos, mostrando o que a gente vai fazer, para que até eles sintam com mais segurança. E falando talvez em projetos pessoais ou projetos junto com a mesa, a gente tem alguns projetos muito bons. Até durante a eleição a gente assinou o termo do observatório, né, um termo que o observatório fez. Uma dos itens era a redução do salário dos vereadores, e já até divulguei recentemente que a gente vai criar uma comissão para estudar, né? A gente vai criar uma comissão para achar, não, a gente vai criar uma comissão para estudar, para ver se é viável, né, como vai ser feito. Então essa comissão vai ser formada por 3 pessoas e vai, junto com o jurídico, a gente vai ver a melhor maneira de conduzir isso. E fora isso, um outro projeto, né,
que eu vou iniciar aí a partir do mês que vem, que é a partir da segunda sessão, é o famoso revogaço, né? Então a gente vai criar uma comissão para estudar as 2.600, quase 2.600 leis do município e realmente ver o que é bom para o povo fumacense, o que pode talvez tirar para desburocratizar, né? Até porque às vezes por causa de uma lei a gente não consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Então tem muitas leis talvez hoje que não estão sendo usadas acho que corretamente ou que realmente não precisariam estar sendo usadas. E daí para frente aí tem muitos outros projetos que eu tenho certeza que vamos ter êxito durante este ano. Uhum. Uma observação em relação a diminuir o valor dos salários de vereadores, inclusive de prefeitos, enfim, né? Esse pessoal que está ali, às vezes, você que está nos ouvindo pode pensar, os vereadores não fazem nada, estão ali, né? Eu acredito que o Observatório Social não está observando isso, porque numa redução de valor da Câmara de Vereadores de salário, vai diminuir a capacidade de trabalho dos vereadores, até porque o dinheiro não é tão exuberante assim, porque tem encargos sociais e tudo mais. Agora, não seria melhor, então, traçar uma meta de ações, ao invés de pensar em redução de salário para inibir ainda mais a atuação dos vereadores, traçar uma meta de atuações do vereador nas comunidades, um projeto mais bem elaborado, ao invés de diminuir uma discussão desgastante para todo mundo e que acaba tendo um resultado muito pequeno em relação à economia. Uhum. Porque é possível economizar de outras formas, né? Sim. Tu não acha isso, vereador? Assim, Beto, nas minhas próprias visitas durante a campanha, as pessoas falavam, tem que baixar o salário do vereador. Eu perguntava, você sabe quanto se ganha um vereador hoje? Eu não sei. Eu falei, pois hoje o vereador ganha tanto, né? E eu acredito que esse estudo, até porque assim, vai criar essa comissão para fazer esse estudo, não quer dizer que vai baixar para um salário mínimo, ou que vai, enfim, baixar 5%, 10%. Eu acredito que nós estamos ali, a gente não pode usar o cargo, né, como vereador como profissão. Eu tenho minha profissão. Então eu trabalho, sempre trabalhei e agora como vereador não vai ser diferente. Eu vou trabalhar e fazer por merecer, independente do valor que seja o salário. Então vou fazer por merecer os 406 votos, vou fazer por merecer todo o trabalho, todas as pessoas que me ajudaram. E que se tiver no estudo, se eles verem que não, né, tem que baixar 10, 30, 40, 50%, voto a favor, até porque eu não dependo, né, do salário de vereador para viver. Mas o pessoal fala muito, tem que fazer por merecer. Então eu acredito que essa legislatura vai ser diferente, que realmente os vereadores vão realmente fazer por merecer, vão trabalhar, vai ser uma legislatura mais tranquila, eu acredito também. E o estudo que vai dizer, né, Beto? Não é eu, Luciano, como presidente, ou eu como vereador, eu tenho a minha opinião, enfim, independente do que acontecer. Mas tenha certeza, né, a todos os ouvintes, que o estudo vai ser feito dentro de toda a questão jurídica, né, um amparo jurídico, e vai ser colocado em votação. Então, após o estudo, vai ser colocado em votação. Então, daí, se os vereadores não quiserem aprovar, né, cada um sabe de si. Sim, porque até hoje, com todos esses anos acompanhando a Câmara de Vereadores, eu até hoje não vi um planejamento da Câmara de Vereadores para ações nas comunidades. Não um planejamento, foram ações, podemos dizer assim, repentinas, né? Mas não ações planejadas, porque existem as ações particulares de cada vereador, né? Que tem que ser assim mesmo, tem que defender as suas propostas de campanha, que são diferentes das dos outros candidatos. Mas existem aquelas ações que são no conjunto. Vamos planejar a Câmara de Vereadores, né? E tu sabe muito bem fazer esse tipo de planejamento, sabe como é que funciona o resultado que dá isso. Então Com a gente certeza. nunca viu isso. Quem sabe a Câmara de Vereadores tem a grande oportunidade de fazer um bom planejamento. Até como vereador, nosso papel é fiscalizar, legislar.
e buscar recursos. Então, foi uma coisa que eu fiz desde o início. Tanto é que em uma semana eu consegui aí divulgar ao povo fumacense, consegui R$400 mil junto com o deputado federal Daniel Freitas para o saneamento básico, que já está na conta da prefeitura, e mais R$300 mil com o deputado GC Lopes para a compra de um aparelho de endoscopia para o hospital. Então, em uma semana eu já obtive o êxito na busca dos recursos. Isso eu falei muito durante a minha campanha, que eu faria a ponte entre governo do estado e o governo federal. O meu amigo Diego Damasio, ele fez até um vídeo falando isso, que eu seria essa ponte de Morro da Fumaça ao governo do estado e Morro da Fumaça a Brasília. Pós-eleição, estive em Brasília, já pedindo recursos, protocolando pedidos, e nesse início já conseguimos. Então, muito feliz, tenho certeza que para o povo fumacense vai ser muito importante, e sendo hoje do PSL, tendo essa identificação aí com o deputado GC Lopes, deputado Daniel Freitas, tenho certeza que nesses próximos 2 anos a gente vai trazer muito mais recursos para o município. Uhum. Você falava, para nós encerrar a nossa conversa de hoje, também já tem esse compromisso, nós falávamos antes, aqui nos bastidores, e essa foi uma iniciativa da conversa tua, de estar mais presente nas comunidades. Como é que tu pensa fazer isso? Isso era uma proposta também. Eu acredito que o vereador, muitas pessoas dizem, depois de eleito some, não aparece. Não, na verdade é o que acontece. Que acontece, mas até hoje, né? Eu digo que com a minha pessoa vai ser diferente. Vou estar presente nas comunidades, conversando com os líderes, realmente vendo o que eles precisam, a necessidade de cada bairro. Como a gente conversou, talvez montar associações, enfim, eu quero estar próximo do povo fumacense, próximo das comunidades. Eu venho de um bairro muito carente, eu sei a importância de ter uma saúde de qualidade, de ter uma educação de qualidade, de realmente o executivo estar próximo das pessoas. E quando eu falo executivo, eu falo porque nós, do legislativo, a gente vai cobrar isso. Que realmente o Poder Executivo ele fique mais próximo, que ele realmente veja o que as comunidades, os bairros estão precisando. Então, a todos os ouvintes, vou estar visitando todos os bairros, conversando com todos os líderes, e pode ter certeza que, não como presidente da Câmara, mas como vereador, quero estar o máximo possível perto de cada um de vocês. Luciano, que dia vão acontecer as sessões da Câmara? A primeira sessão vai ser dia 2 de fevereiro, que vai ser a eleição para as comissões. Já aproveitando dizer para o pessoal que está em casa, vai ser liberado as sessões, claro, com todo o cuidado, pela vigilância, né? Vai ser reduzido o número de participantes, mas o povo fumacense ele precisa participar, precisa estar por dentro de tudo que acontece na nossa Câmara. E isso vai acontecer. Vai ser conversado com o jurídico, ver de que forma a gente vai fazer isso para não fazer nada contra algum decreto, alguma lei. Mas a partir do dia 2 de fevereiro, através do YouTube, que vai ser passada as sessões, e espero que você que tenha vontade de participar, a gente vai divulgar os números, como vai funcionar, você vai poder ir lá e participar conosco. Luciano, estamos chegando aqui ao final dessa nossa primeira conversa no ano de 2021. Aquilo que eu não perguntei, você pode se dirigir àquela câmera ali, fica à vontade. Sim. Só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. A gente sabe que a TV aqui ela tem uma grande audiência, então agradecer a todas as pessoas que estão em casa e dizer que esse ano vai ser um ano diferente. Como eu mencionei no início, a gente vai fazer um trabalho totalmente transparente, vamos ter zelo pelo dinheiro público, a gente quer trazer as comunidades mais próximo da Câmara. Então, as pessoas me perguntam, Luciano, você vai ser oposição, vai ser situação? Eu vou ser por Morro da Fumaça. Se tiver que parabenizar o Executivo, eu vou parabenizar o Executivo. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar.
Acredito que, como eu falei no início, como eu não aceitei aquela pressão política que veio ali atrás, não vou aceitar nenhum outro tipo de pressão política. Acredito que o Poder Legislativo e Executivo tem que trabalhar em conjunto pelo bem do município, e o que for cabível a mim como vereador ou presidente da Câmara, eu vou fazer. Então, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, fiquem tranquilos, esse ano vai ser um ano diferente e estou à disposição, a Câmara está de portas abertas para todos. Luciano, quando eu soube que tu tinha sido eleito, eu fiquei muito feliz, então parabéns, sucesso aí, que tenha uma boa caminhada nesse ano 2021 e que tudo aconteça da melhor forma possível e que você traga muitos benefícios para a cidade de Morro da Fumaça. Muito obrigado, Beto, e mais uma vez muito obrigado a todos os ouvintes. Espero estar de volta aí o quanto antes. Muito bem. Acabamos de conversar então com o presidente da Câmara de Morro da Fumaça, o vereador Luciano Formentino, do PSL. Lembrando a você que você teve a oportunidade de assistir essa entrevista hoje pelo nosso site www.tvaisul.com.br, estivemos ao vivo, pelo nosso YouTube TV Aisul e pelos Facebooks TV Aisul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça. A todos vocês, muito obrigado. Tem abraço aí? Então vamos lá, vamos ver quem está conosco. Simone Bortolato. Simone, muito obrigado. Otávio Sartor. E a todos vocês aí, muito obrigado pela companhia aqui nessa manhã de segunda-feira. Uma ótima semana para você.